Ainda faltam uns dias para o carnaval começar, mas já tem polêmica daquelas lá no Rio de Janeiro. Parlamentares de oposição ao PT querem barrar uma homenagem da Acadêmicos de Niterói ao presidente Lula. O enredo virou alvo de críticas antes mesmo de chegar na Sapucaí. A Acadêmicos de Niterói vai estrear no grupo especial com uma homenagem a Lula. A neta do presidente participa dos ensaios junto com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Mas parlamentares do PL, do Novo e do União Brasil acionaram o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da República contra o que chamam de propaganda eleitoral antecipada e uso indevido de recursos públicos. Deputados e senadores de oposição questionam o acordo firmado entre a Embratur e a Liesa, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio, que prevê um repasse de 12 milhões de reais para a realização dos desfiles. 1 milhão para cada uma das 12 escolas que disputam o Carnaval Carioca. A Acadêmicos de Niterói também recebeu 4 milhões de reais da Prefeitura, mesmo valor repassado para a Unidos do Viradouro, outra escola da cidade. O atual prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, é do PDT e já foi filiado ao PT. O TCU recomendou suspender o pagamento da Embratur, alegando que fere os princípios da impessoalidade e da moralidade e por possível desvio de finalidade para promoção pessoal de autoridade pública. O processo, que segue para análise do relator, não tem data para ser votado no plenário do tribunal. O Tribunal de Contas da União deu 15 dias para que a Embratur, a Liesa e a Acadêmicos de Niterói prestem esclarecimentos. Prazo que termina depois do desfile da escola, que acontece no domingo de carnaval. As escolas de samba, elas podem receber recursos públicos como incentivo ao turismo. Isso é muito importante que aconteça. Mas o problema, nesse caso específico, é tratar-se o homenageado de um pré-candidato anunciado em ano eleitoral. Em tese, poderá, eventualmente, ser associada a homenagem a um eventual abuso de poder econômico ou abuso de poder político. De acordo com a lei, para configurar propaganda eleitoral antecipada, seria preciso haver pedido expresso de votos, o que não aconteceu até o momento. A Embratur afirmou que não interfere na escolha dos enredos e que respeita a autonomia artística e a liberdade de expressão das agremiações. A Prefeitura de Niterói informou que o valor destinado não tem qualquer relação com a escola ou o tema do enredo. Já Acadêmicos de Niterói disse que não vai se manifestar. Bom, então nós vamos ampliar essa discussão agora com Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto, bom dia, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Thalita. Uma alegria falar com você, com o João, com os amigos da Band News. A alegria é nossa. Eu vou separar essa discussão, com a minha primeira pergunta, voltada para a afirmação, de alguns parlamentares que fizeram esse pedido para suspender essa homenagem ao presidente Lula, declarando que seria uma campanha eleitoral antecipada. Então, eu queria começar por este ponto. Do ponto de vista da lei, seria considerada essa campanha antecipada? De que forma a lei fala sobre isso? E principalmente em atividades culturais, que seria aí o carnaval. Então, vamos lá, Thalita. Eu entendo que não. Agora, lógico, a oposição está fazendo o papel dela. Eu separei a lei aqui do lado, Thalita, me dá licença para ler uma linha. Diz a lei, quer dizer, não é fofoca e não é opinião política. Lógico que quem defende o Lula vai achar que está certo, quem é oposição contra o Lula vai dizer que está errado. Mas eu vou ler a lei. É o artigo 36A da Lei das Eleições. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. É isso que vai acontecer. Eu também li o enredo está à disposição, é público, eu também li o enredo, tem lá umas menções, o número 13 dias, 13 noites, fala da luta do Lula, fala que ele perdeu a eleição e que perde um dia, vence no outro, mas isso está muito longe de configurar aquilo que eu li agora da lei.
pedido explícito de voto. Então, até aqui, Thalita, eu acho que não configura propaganda eleitoral antecipada, até porque o desfile ainda vai acontecer no domingo de carnaval, como falou a reportagem. A partir do domingo de carnaval, vamos ver o que vai acontecer. Se for só o samba enredo, for só a alegoria, eu já vi alguns carros alegóricos, também não vi nada demais. Agora, vai ter discurso, vai ter manifestação popular, vamos ver no domingo o que mais pode acontecer. Até aqui não vejo nada de errado, Thalita. Agora, doutor, quando a gente fala sobre repasse de dinheiro público, né, e aí nessas brigas políticas, sempre vem outra acusação, né, abuso de poder econômico. Nesse caso, há um repasse, né, de R$1 milhão, não só para esta agremiação citada na reportagem, mas para outras tantas, são 12, né, no total. Mas, obviamente, quando você envolve o dinheiro público federal, que vem a partir de um governo da pessoa que será homenageada, surge a dúvida. Nesse caso, na sua opinião, também é possível descartar a existência desse crime ou é um outro ponto a se destacar aqui? Lá na frente a gente pode voltar nesse assunto, João, mas hoje também não, até porque a matéria destaca isso, esse convênio, acordo que foi firmado com a Embratur, com o Ministério da Cultura, fala de um repasse federal de 12 milhões para todas as escolas. Então é 1 milhão para cada uma, sem tratamento desigual. Eu nem sei, porque eu não tive curiosidade, quais são as homenagens das outras escolas de samba lá do Rio. Está se falando dessa por causa do Lula, mas é 1 milhão para cada uma, então é dinheiro igual para todo mundo. Então não houve um privilégio, não houve uma conduta diferenciada porque é uma escola que vai homenagear o Lula. Então também entendo que não. E, como falou também a matéria, isso é um incentivo ao turismo, é um incentivo à movimentação da economia do Rio de Janeiro e de alguma maneira do Brasil inteiro, e isso sempre foi feito. Então, me parece que agora é papel da oposição. Reclamar que não devia ter dado dinheiro, se deu não pode usar, mas deu para todo mundo de forma igual, não houve tratamento diferenciado, então também aqui eu acho que não tem irregularidade. Agora, doutor, o que me chama muita atenção também quando acontece esse tipo de discussão é essa mistura que vai acontecendo do cenário político com a judicialização, aí é o direito que é utilizado para esse tipo de cabo de guerra, né? O senhor mesmo falou na tua resposta aí no início, né? A oposição vai dizer uma coisa, a base vai dizer outra, mas não há uma preocupação sobre como esses mecanismos judiciais têm sido acionados repetidamente em, às vezes, brigas políticas, né? Descontentamento eleitoral ou por protagonismo nesse cenário? Antes de responder essa pergunta, eu esqueci de desenvolver o seguinte raciocínio. O samba enredo já foi escolhido há muitos meses, também não é de agora, não faz um mês. O pouco que eu entendo, né, dessa fase do carnaval, isso já tem aí 6, 7, 8 meses. Então também não dá para dizer que foi feito de propósito, eu nem sei se o Lula já tinha falado que ia se candidatar de novo lá atrás. Agora vamos lá, Thalita. Você tem razão, acaba havendo um embate político que vai para o judiciário, sim. A Justiça Eleitoral tem mecanismos de se defender desse excesso, né? Aquilo que é fofoca, por exemplo, aquilo que não justifica uma ação judicial, aplicando multa, né? Para quem litigar de má-fé ou litigar em excesso. Mas, no fim das contas, existe a lei para ser cumprida e existe o Poder Judiciário, no caso do Presidente da República, é o TSE, para decidir quem está certo e quem está errado. Agora, acho até que talvez a gente volte a falar disso nos próximos dias, Thalita, João, alguém vai pedir para impedir o desfile. Não pode fazer o desfile. Aí eu acho até que é censura prévia, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias. Já pensou em impedir a escola de samba de desfilar nessa altura do campeonato? Eu acho que isso é censura prévia, também não pode acontecer. O senhor tem sido bem cauteloso, não é, doutor? Citando, olha, até o momento não há nenhum fato que justifique apontar crime Y ou crime X, mas vamos verificar o que acontece no futuro, porque, claro, a partir dali pode surgir algum indício que mude essa opinião, levando em conta que são novos fatos, né? Não é mudar a opinião atual, na verdade, mas a consequência altera o jogo. Agora, pensando em possibilidades, claro que a gente está pontuando aqui que, pelo menos até agora, não há esses indícios. Mas para a gente entender o poder da Justiça Eleitoral e qual o tamanho desse poder para
fazer punições. Caso, em algum momento, seja com Lula, seja com outro candidato, neste ano ou em outros anos, haja uma confirmação e condenação por causa do cometimento desses crimes que a gente citou. Quais que são as punições que a Justiça Eleitoral pode ali emitir contra a pessoa em questão? Então, vamos lá, João. Por que eu falo que até hoje é assim e você destacou bem? Porque o Lula tem a notícia de que o Lula vai comparecer ao desfile, não vai participar, mas vai assistir. Vamos imaginar que ele dê uma entrevista e se exalte ou exagere. Aí, juntando essa entrevista, juntando outras manifestações com o desfile, aí você pode caracterizar uma outra situação jurídica diferente. Então, por isso que eu falo, não dá para você punir antes de acontecer. Deixa acontecer o desfile e ver o que vai acontecer lá. Por enquanto, é só o samba enredo, os carros alegóricos, eu vi algumas imagens, não estou vendo nada demais. Respondendo objetivamente a sua pergunta. Propaganda eleitoral antecipada, que é uma primeira acusação, a sanção é multa. Então, você perguntou, o que a Justiça Eleitoral pode fazer? Aplicar multa, e o valor da multa é de R$5 mil a R$25 mil. O que, nesse caso, acaba até compensando. Vamos imaginar que alguém queira fazer coisa errada, queira praticar uma ilegalidade. A multa, o valor é baixo, R$5 mil até R$25 mil. Mas, se ficar caracterizado algo a mais, como eu ouvi na reportagem, eventual abuso do poder econômico pelo dinheiro que está sendo utilizado e abuso do poder político também, se ficasse caracterizado lá na frente, aí a sanção pode ser a cassação do registro do diploma lá na frente, quando tiver registro ou diploma, que registro é em agosto e o diploma é depois da eleição. Poderia acontecer lá no último limite do absurdo da ilegalidade, João. Perfeito, doutor Alberto Rolo, muito obrigada pela tua participação. Vamos acompanhar como é que essa discussão vai seguir daqui em diante, né? No momento, não há materialidade para que esses pedidos sejam aceitos, como o senhor já deixou claro por aqui. Até a próxima, doutor. Obrigado, é um prazer sempre falar com vocês e estou à disposição. Tchau, tchau. Grande abraço.